Imagine entrar em uma sala de tribunal na Inglaterra, ou assistir a uma sessão histórica do Parlamento Britânico, e se deparar com uma cena curiosa: homens e mulheres vestidos de forma impecável, mas com um detalhe intrigante menos na cabeça. Todos usam perucas brancas, muitas vezes volumosas, quase teatrais. Para nós, acostumados ao mundo moderno, esse visual pode parecer estranho, antiquado, até mesmo engraçado. Mas por trás dessa tradição, existe uma história rica, marcada por poder, moda, política, higiene e até mesmo por questões de identidade social. Hoje, vamos mergulhar no curioso costume de usar perucas brancas e descobrir por que ele se tornou tão importante ao longo dos séculos. Mas afinal, de onde surgiu essa ideia de que uma peruca poderia representar status e respeito? Tudo começou na Europa do século XVII. O uso de perucas não nasceu no campo do direito ou da política, mas sim no mundo da moda e da nobreza. Na época, doenças como a sífilis estavam em alta, e uma das consequências dessa enfermidade era a queda de cabelo. Como a calvície era associada à velhice e à fraqueza, os nobres encontraram uma solução: esconder a falta de cabelo com perucas elaboradas. Além disso, a higiene era precária, e o cabelo natural costumava abrigar piolhos e sujeira. Uma peruca, por mais estranho que pareça, era mais prática, pois podia ser retirada e higienizada com mais facilidade do que o cabelo real. Foi na corte francesa que esse hábito ganhou força. O rei Luís XIII começou a usar peruca para esconder sua calvície precoce, mas foi Luís XIV, o famoso Rei Sol, quem realmente popularizou a moda. Suas perucas eram enormes, encaracoladas e simbolizavam riqueza e poder absoluto. Logo, toda a aristocracia europeia passou a imitar esse estilo. E não demorou muito para que a prática chegasse também à Inglaterra. Mas se na França a peruca era símbolo de luxo, na Inglaterra ela se tornou um verdadeiro uniforme da elite. Durante o reinado de Carlos II, após o período da Guerra Civil Inglesa e da restauração da monarquia, as perucas passaram a ser associadas à estabilidade, ao renascimento da corte e ao prestígio social. Quem usava peruca branca transmitia uma mensagem clara: eu tenho status, cultura e autoridade. Foi então que os tribunais britânicos adotaram a prática. Juízes e advogados passaram a usar perucas para reforçar a ideia de neutralidade e respeito. A peruca funcionava quase como uma máscara simbólica. Ela apagava, de certa forma, a individualidade da pessoa e colocava em evidência apenas a função que ela exercia. O advogado deixava de ser um cidadão comum e se tornava a voz da lei. O juiz deixava de ser apenas um homem com opiniões próprias e se tornava a representação da justiça. Você já parou para pensar em como a roupa, ou um simples acessório, pode mudar a forma como vemos alguém? Esse é um exemplo perfeito disso. Com o tempo, o costume ganhou regras. Existiam diferentes tipos de perucas para diferentes cargos. Os juízes usavam perucas mais longas e formais, enquanto advogados usavam modelos mais curtos, chamados de bob wigs. Havia também distinções para ocasiões. Audiências simples pediam perucas discretas, enquanto cerimônias solenes exigiam as mais elaboradas. No século XVIII, o uso das perucas já estava tão enraizado na cultura britânica que até mesmo a cor branca se tornou um padrão. As perucas eram feitas de cabelo humano, de crina de cavalo ou até de lã, e eram cuidadosamente empoadas com pó branco. Esse pó, além de clarear os fios, tinha perfume e ajudava a disfarçar odores desagradáveis, comuns numa época em que o banho não era rotina diária. A imagem de respeitabilidade estava completa: peruca branca, roupa elegante e postura séria. Mas como toda moda, o costume entrou em declínio. A Revolução Francesa, no final do século XVIII, mudou drasticamente a forma como as pessoas viam os símbolos da aristocracia. O povo associava as perucas a um estilo de vida luxuoso e distante da realidade popular. Assim, as perucas deixaram de ser usadas pela maioria da sociedade. Porém, nos tribunais ingleses, a tradição sobreviveu. E não apenas sobreviveu. Até hoje, em pleno século XXI, juízes e advogados britânicos ainda utilizam as famosas perucas brancas em determinadas ocasiões. Em países que herdaram o sistema jurídico inglês, como a Austrália, Canadá e algumas nações da África, essa prática também foi preservada, ainda que adaptada. Claro que há debates. Muitos consideram as perucas desnecessárias, ultrapassadas e até ridículas. Outros, no entanto, defendem que elas carregam um simbolismo fundamental: o de continuidade histórica, respeito às instituições e valorização da tradição. E aqui surge a grande reflexão: será que manter tradições tão antigas ajuda a reforçar a seriedade da justiça, ou será apenas um teatro do passado, que não combina mais com o mundo moderno? Hoje,
Algumas cortes britânicas já flexibilizaram o uso, em casos envolvendo crianças ou pessoas vulneráveis. Por exemplo, as perucas podem ser dispensadas para que o ambiente pareça menos intimidador, mas, no geral, a imagem da peruca branca ainda é fortíssima, principalmente em cerimônias formais e julgamentos de maior repercussão. Esse estranho costume, portanto, é muito mais do que um acessório curioso. Ele é um retrato vivo de como a moda, a saúde, a política e a cultura se entrelaçam para criar símbolos que atravessam gerações. E antes de finalizar, eu deixo aqui uma pergunta para você. Se estivesse diante de um juiz de peruca branca, você se sentiria mais respeitoso e confiante na justiça? Ou acharia a cena apenas uma tradição ultrapassada? Gostou de conhecer a origem das perucas brancas? Então não deixe de acompanhar o próximo vídeo, porque vamos explorar outra tradição igualmente curiosa, que atravessou séculos e ainda desperta debates até hoje. E claro, se inscreva no canal, curta este vídeo, comente sua opinião e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Você já se perguntou por que juízes britânicos ainda usam aquelas perucas brancas enormes? Parece meio estranho, não é? Mas essa história é muito mais fascinante do que você imagina. Tudo começou na Europa do século XVII, numa época em que a higiene pessoal não era lá essas coisas. As pessoas raramente lavavam os cabelos, e acredite, tinha muito piolho rolando por aí. Mas o verdadeiro estopim foi uma doença terrível. A sífilis, ela causava queda de cabelo em massa, e ninguém queria ser visto assim em público. E quem revolucionou essa moda? Ninguém menos que o Rei Sol, Luís XIV da França. Quando começou a perder cabelo ainda jovem, ele decidiu usar uma peruca gigantesca. Como tudo que vinha da corte francesa virava tendência, logo todo mundo queria uma peruca também. Na Inglaterra, a febre pegou forte. As perucas viraram símbolo de status, poder e respeitabilidade. Quanto maior e mais elaborada, melhor. Os homens importantes faziam questão de usar, especialmente nos tribunais e no parlamento. Era tipo o Instagram da época, todo mundo querendo aparecer, mas não era qualquer um que podia usar qualquer peruca. Existiam regras super específicas. O modelo, o comprimento e até a quantidade de cachos indicavam sua posição social. E aquele pó branco, além de dar aquele visual característico, disfarçava a sujeira menos bem prático, né? A Revolução Francesa deu uma baqueada nessa moda. O povo começou a associar as perucas com a aristocracia. E ninguém queria ter a cabeça cortada por causa do visual. Mas os britânicos, sempre apegados às suas tradições, mantiveram as perucas no sistema jurídico. Hoje em dia, tem muito debate sobre manter ou não essa tradição. Alguns acham antiquado, outros defendem como parte importante da história do direito. Mas uma coisa é certa. Quando você vê um juiz britânico de peruca, tá diante de séculos de história. E aí, o que você achou dessa história maluca? Deixa nos comentários se você usaria uma peruca dessas. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais curiosidades históricas interessantes por vir. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis que você nem imaginava. Até a próxima.